Vamos dar início, então, ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 11 de janeiro de 2023, uma quarta-feira. São 19 horas e 25 minutos na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo este encontro de estudos em nome da Associação Jauense de Estudos Espíritas. Nós estamos estudando o referido livro, capítulo 6º, Vida Espírita. Faz parte do livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos. E o item que nós vamos dar início aos nossos estudos hoje é o item de número 5, é a parte do número 5 deste capítulo, Escolha das Provas. Nós terminamos o ensaio teórico sobre as sensações nos espíritos e vamos dar início agora ao item 5, a escolha das provas. A questão é de número 258. Para quem não acompanhou na semana passada, a Luciana está conosco, está dando uma boa noite a todos. E a questão é de número 258. A pergunta de Kardec aos espíritos superiores é a seguinte: no estado errante, antes de nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que vai lhe acontecer durante a vida? Olha, a gente vem repetindo isso reiteradamente ao longo dos nossos estudos, né, porque existe aí teorias no meio espírita de que existe departamento reencarnatório, né, essa história toda. E a gente vem repetindo reiteradamente: quem escolhe as provas é o espírito, quem elabora suas novas encarnações é o próprio espírito e tal. E veja a resposta dos espíritos a respeito dessa pergunta de Kardec: se o espírito tem consciência e sabe o que vai lhe acontecer na sua futura vida, na sua futura encarnação. Eles respondem o seguinte: ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisto consiste o seu livre-arbítrio. Então, é ele mesmo, não tem ninguém, nem nada, que vai decidir pelo espírito o que ele vai vivenciar na sua nova encarnação, a não ser que ele ainda não tenha desenvolvimento intelectual e moral para fazer isso. Lá na frente, Kardec vai perguntar: e os espíritos que são ainda muito iniciantes e tal, como isso acontece? Eles respondem: Deus provê. Ou seja, as leis de Deus vão prover a esse espírito iniciante ainda, não é? O gênero de provas que seria ideal para ele poder avolumar o seu conhecimento e progredir como espírito. No nosso caso, espíritos de um planeta de expiação e provas, não nos falta inteligência. Aliás, os espíritos dizem que a maior virtude no nosso mundo é a inteligência, a quantidade de inteligência que os seus habitantes têm. E o maior defeito é a indiferença moral. Isso é tão fácil de constatar, é tão simples de constatar, que a gente constata isso dioturnamente. Na ação das pessoas, na ação das autoridades, na ação, de um modo geral, de todo mundo, né? Há uma indiferença moral muito grande dos habitantes que vivem aqui no nosso planeta. Mas, em contrapartida, em contraposição a isso, a nossa inteligência é bastante desenvolvida. O que é mais importante para o espírito no nosso estado evolutivo? É o desenvolvimento da inteligência, porque chega um determinado momento em que ele ganha muito em discernimento e ele passa a entender de que lado ele deve ficar para ser feliz. Ele vai agindo constantemente no mesmo caminho, enveredando pelo mesmo caminho, realizando as experiências que ele precisa realizar, errando, né, tentando e errando, até que ele entende que ele precisa mudar o rumo da sua vida. Ele mesmo entende. Ele mesmo vai entender isso. Ele mesmo vai programar encarnações em que ele vai mudar o seu comportamento. Isso é tão verdadeiro que outro dia eu vi esses filmezinhos que passam a respeito de assaltos e tal.
aí no Facebook, no Twitter e tal, um sujeito para o qual faltava uma perna, se aproxima do motoqueiro, o motoqueiro está com essas caixas de carregar alimento nas costas, né? Provavelmente entregador aí de alguma dessas empresas de alimento e tal. Ele simplesmente tira uma arma do bolso, mostra para o sujeito, né? Ele, o companheiro com as duas pernas, normal, ele sem uma perna. Ele monta na moto, ele monta na moto e sai dirigindo a moto, né? Então, o que eu quero fazer aqui um retrocesso do seguinte: como este espírito pediu para reencarnar, faltando uma perna? Por quê? Ele precisava aprender alguma coisa. Ele pediu isso. Mas o que ele está fazendo com aquela falta da perna dele? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Nada de bom em seu favor. Ele está realizando provavelmente as mesmas experiências que ele realizou em outras encarnações. O que vai acontecer numa próxima encarnação, talvez lhe falte as duas. Não é? É assim que as coisas funcionam. Por isso que ele diz aqui, o livre-arbítrio é que promove a encarnação do espírito, facultando a ele a possibilidade de escolher suas provas, né? Então é sempre assim, que fique registrado isso, para que as pessoas não caiam no engodo de livros de romance que fazem mais, colaboram muito para a desinformação das pessoas que querem saber a respeito das leis de Deus. Questão de número 258A. Não é Deus que ele impõe as tribulações da vida como castigo? Pergunta de Kardec é essa, porque Kardec vivia um momento em que na França, quem mandava na França era a Igreja Católica. A Igreja Católica mandava no Estado, era a Igreja, o Estado e o povo, nessa ordem de importância, né? Então ele pergunta aqui como um católico. Aliás, ele era católico, né? Ele toma conhecimento da doutrina espírita, ele está aqui na questão de número 258, a primeira edição foi escrita com 520 perguntas, depois foi ampliada para 1019, na realidade 1222, com as questões A, B e C, né? Mas ele está aqui ainda pensando, provavelmente, ele era muito racional, né? Cético também, mas ele ainda pensava como o catolicismo ensinava, que Deus castigava, né? Então a encarnação como um castigo, né? Que há, inclusive, preces dentro da Igreja Católica que dizem assim: nós estamos num vale de lágrimas, né? Isto aqui é um vale de lágrimas, né? É um repositório interminável de sofrimentos e tal. Então ele responde, os espíritos superiores respondem para Kardec a esta pergunta o seguinte: nada acontece sem a permissão de Deus, porque foi ele quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Nada acontece sem a permissão de Deus, porque foi ele quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. E essas leis é que promovem e permitem a vida pelo universo. Nós só estamos aqui vivendo em função dessas leis, por causa dessas leis, né? Essas leis é que permitem as nossas vidas. Perguntais agora por que ele fez tal lei em vez de tal outra, dando ao espírito a liberdade de escolha, deixa-lhe toda a responsabilidade dos seus atos e de suas consequências. Nada lhe estorva o futuro, nada impede o espírito de ser feliz, ou impede ele de andar por este ou por aquele caminho. As consequências são dele, é inerente às suas escolhas e ao seu modo de agir. O caminho do bem está à sua frente, como o do mal. Mas se sucumbir, ainda lhe resta uma consolação, a de que nem tudo se acabou para ele, pois Deus, na sua bondade, permite-lhe recomeçar o que foi mal feito. É necessário distinguir o que é obra da vontade de Deus e o que é da vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não fostes vós
que o criastes. Mas Deus, tiveste, porém, a vontade de vos expordes a ele, porque o considerastes um meio de adiantamento. E Deus o permitiu. Não é? Então, tudo que acontece na nossa vida é um pedido nosso. Olha, eu preciso que em tal momento da minha vida me aconteça isto ou aquilo, para que eu possa aprender isto ou aquilo outro. Às vezes pode ser um pouco difícil de entender, mas é assim que funciona. Não é? Para nós, o inconveniente daquilo que acontece nas nossas vidas, aquilo que nos traz sofrimento, nós chamamos de mal. E aquilo que nos alegra a vida, nós chamamos de bem. Mas nem sempre isso é verdadeiro. Nem sempre. Às vezes, as intercorrências da vida, os problemas, as adversidades, normalmente, no futuro, a gente entende que é muito mais benéfico para nós do que maléfico. É sempre assim. E o espírito, muitas vezes, só vai entender isso quando? Depois de desencarnado. Aqui nesta vida não entende mesmo, né? Julga a Deus. Tem gente que fala, eu briguei com Deus, estou de mal com ele, porque não aceita aquilo que lhe aconteceu. Há muita gente, já vi muita gente falar isso. Eu achava, quando era criança, eu achava isso como é que pode a pessoa brigar com Deus, né? Eu pensava comigo, na minha inocência de criança, né? Uma vez um sujeito em frente a um bar que tinha lá na Parada Inglesa, na Zona Norte de São Paulo, falou para mim que ele era ateu. E eu fiquei pensando, como é que pode alguém... Eu tinha uns 4, 5 anos de idade, 6 anos ou mais, não estava nem na escola ainda. Então, como é que pode alguém não crer em Deus? Eu pensei comigo. Olha como é interessante isso, né? A criança refletir dessa forma. Mas é assim que as coisas são. Cada um vem para passar por uma determinada prova. Raros são aqueles que passam por expiações. São provas mesmo. Provas que realmente trazem dificuldade, trazem contratempos, trazem tristeza, trazem sofrimento, realmente. Né? Mas cabe a nós não transformá-las em expiação. Que nós podemos fazer de uma prova uma expiação, com certeza. Né? Aumentar, redobrar o sofrimento, ou triplicá-lo, não é? Então, cabe a nós entender o Criador, aceitar a sua vontade e resignadamente vivenciar aquilo, não é? Aceitando a vontade do Criador, não é? Tendo a sabedoria de aceitá-la. Questão de número 259. Se o espírito escolhe o gênero de provas que deve sofrer, todas as tribulações da vida foram previstas e escolhidas por nós? Resposta, todas não. Pois não pode dizer que escolhestes e previstes tudo o que vos acontece no mundo, até as menores coisas. Escolhestes o gênero de provas. Os detalhes são consequências da posição escolhida. Eu só quero fazer um parênteses aqui para citar a experiência do meu pai, ilustrando aquilo que os espíritos estão falando. Meu pai era um homem que chegou a trabalhar 14, 15, 16 horas por dia, com 35, 36, 38 anos de idade. Eu lembro, muitas vezes eu fiquei meses sem ver meu pai. Eu só sabia que ele tinha vindo em casa porque na madrugada ele passava pela cama de cada filho, dava um beijo. E eu sabia, semi-sonolento, eu sabia que era ele que estava fazendo aquilo e ia trabalhar. A gente ficou meses sem ver meu pai, meses. Né? Trabalhava muito, porque precisava construir alguma coisa e ele provavelmente, intimamente, sabia que ele tinha que fazer aquilo naquele momento, porque ele não ia ter oportunidade de fazer depois. Gostava muito de trabalhar e trabalhava muito. Aos 42 anos de idade fica doente. 42, bom, eu acho que para todos nós que estamos aqui, podemos considerá-lo um garoto, né? 42 anos de idade é um moleque, um garoto, no auge da sua força física. Esse homem, ele virou um leão na jaula, um leão enjaulado, porque ele foi obrigado
né, compulsoriamente a se afastar do trabalho. Com 42 anos de idade, uma pessoa que adorava trabalhar, gostava muito de trabalhar, foi obrigado compulsoriamente a se afastar do trabalho. Muito bem. Esse homem ficou doente 28 anos. 28 anos doente. Ele passou emocionalmente e psicologicamente por problemas sérios. Sofreu muito. Né? Aí eu pergunto, esses detalhes pelo qual ele passou não foram previstos por ele, mas certamente essa doença sim. Com que propósito? Valorizar a saúde. Porque a maioria de nós, ou uma boa parte de nós, não valoriza a saúde. E estraga a saúde com as coisas mais estúpidas possíveis, né? Os vícios e tal, e etc. Mamãe ficou doente 32 anos. Né? Então, olha que interessante, como são as provas escolhidas pelo Espírito. Né? Não está ali incluídos os detalhes, mas é claro que vão haver repercussões daquela situação, né? E aí estão os detalhes que não foram escolhidos pelo Espírito. Né? E, normalmente, esses detalhes são os que mais alfinetam o Espírito, né? Aquelas alfinetadinhas, né, no dia a dia, né, aquelas agulhadas que fazem sofrer muito no dia a dia, mas é justamente nesses detalhes é que estão as provas, né? É que estão aquilo que faz com que o Espírito possa avaliar intimamente, porque nós exprimimos com palavras algumas ideias, mas o que vai no nosso íntimo, o que vai no nosso pensamento, o que vai lá no nosso interior, raramente a gente consegue exprimir com ideias, especialmente se nós sofremos, né? A alegria é mais fácil de exprimir com ideias, até porque o nosso rosto muda, né? O nosso ambiente fluídico muda, as pessoas se sentem bem perto de nós, né? Mas o sofrimento não. O sofrimento, às vezes as pessoas, na maioria, nem gostam de falar do sofrimento, né? Porque tal a angústia, tal é o sofrimento, que elas não gostam de exprimir as palavras, as ideias que lhe ocorrem a respeito daquilo, né? Então, é assim que funciona. Ele não pode prever todos os detalhes, né? Mas é claro que os detalhes são inerentes às suas próprias escolhas. Se o espírito quis nascer entre malfeitores, por exemplo, já sabia que deslizes se expunha, mas não conhecia cada um dos atos que praticaria. Esses atos são produtos de sua vontade ou do seu livre-arbítrio. O espírito sabe que, escolhendo esse caminho, terá de passar por esse gênero de lutas, e sabe que natureza são as vicissitudes que irá encontrar, mas não sabe quais os acontecimentos que o aguardam. Os detalhes nascem das circunstâncias e da força das coisas. Só os grandes acontecimentos que influem no destino estão previstos. Se tomas um caminho cheio de desvios, sabe que deves ter muitas preocupações, porque corres o perigo de cair, mas não sabe quando cairás, e pode ser que nem caias. Se fores bastante prudente, se ao passar pela rua, uma telha te cair na cabeça, não penses que estava escrito como vulgarmente se diz. Não é bem assim, não é? É o fato da gente estar passando na rua. É o fato da gente estar ali, naquele momento, né, como gostam de dizer as pessoas, no lugar errado e na hora errada. Né? Isso pode acontecer. Eu costumo traduzir isso como coisas que fazem parte do pacote. Quando a gente compra lá um pacote turístico, né, tem lá os passeios e tal, a ida a determinadas praias, ou a determinados lugares, que fazem parte do pacote. Então, aqui, estas coisas, essa telha na cabeça, faz parte do pacote. Nós estamos no mundo, assim, onde as coisas podem ou não ocorrer. Né? Tais e quais fatos podem ou não vir a acontecer. Né? É assim que é este mundo. É um mundo de expiação e provas, como eles mesmos dizem. Não é um mundo de delícias. Né?
aonde existe hospital, aonde existe presídio, aonde existe sanatórios mentais, aonde existe asilos infantis e de idosos. Não pode ser um lugar de delícia. Então, muito simples de raciocinar a esse respeito, né? Mas o que nós como espíritos fazemos? Por favor, me dê uma oportunidade. Eu quero ser feliz. E não há como ser feliz, não há como o homem, por exemplo, resolver os seus problemas financeiros se ele não arregaçar as mangas, como nós costumamos dizer, e encarar as necessidades, as suas necessidades, né? Ir lá e, se for necessário, carregar tijolo, carregar pedra, fazer massa, enfim, o que for necessário. Porque se a pessoa ficar em casa, sentada, olhando as estrelas passarem, ela não vai resolver seu problema financeiro nunca. Assim somos nós, os espíritos, ao encarnar. Você sabe que você vai encarar muitos problemas, sei. Então você aceita encarar? Eu aceito, eu preciso disso. Ou eu aceito, ou eu vou ficar sempre marcando o passo no mesmo lugar, não vou sair do lugar e não vou chegar a ser feliz com esses espíritos que estão à minha volta. Porque o espírito, quando está em estado de erraticidade, ele vê a alegria do justo, assim dizem os espíritos superiores, né? E é isso que nós queremos almejar, aliás, que nós almejamos e queremos alcançar. A alegria, a felicidade do justo, né? Para ser justo, nós precisamos aprender a agir com justiça, né? Agindo como nós agimos, né? Quando toma um caminhão, a primeira coisa que as pessoas fazem é ir lá e saquear a carga. O caminhão, às vezes, não precisa nem tombar, nem ter problema, apenas ter um problema mecânico. Eu outro dia vi um caso assim, o sujeito teve um problema mecânico na BR-163, parou o caminhão, o sujeito, e não penso que eram pobres, não. Parece que era uma carga de carne, né? Não penso que eram pobres, não. Gente parando com um carro bom e pegando aquelas caixas de carne, que são embaladas em caixas, né? E colocando nos carros e indo embora, né? Que tipo de consequência vai haver para o seu espírito numa futura encarnação? Que tipo de consequência? Foi isso que você pediu? Não foi. Certamente não foi. Mas você está incorrendo deliberadamente num erro, não é? Que vai ser fatal para você numa próxima encarnação, com o qual você vai ter que arcar. Há muita gente que tem prejuízos, que o sujeito fala assim, pô, peraí, eu fui previdente em todos os aspectos, eu fiz tudo que era necessário, paguei todos os impostos, nunca soneguei e tal, e tô com esse problema grave com a fazenda, por exemplo, né, que destrói a vida do sujeito, né? Um problema financeiro desse, não, uma multa aplicada pela fazenda, seja ela estadual, municipal ou federal, isso destrói a vida da pessoa, literalmente destrói. E o sujeito às vezes não entende por que ele está naquela situação. Mas certamente depois de desencarnado ele vai entender, porque ao desencarnar ele vai se dar conta do que aconteceu em outras encarnações. Então qual é o melhor remédio? Procurar não incorrer em erros graves. Eu costumo dizer que nós podemos ter vícios, mas não os piores. Devemos resolver os piores, ficar só com os menores, para uma próxima encarnação deixar até os menores de lado. Mas é próprio do nosso mundo, é próprio, lamentavelmente é próprio, né? Ainda bem que nós temos uma doutrina como esta, na qual Jesus explicita tudo aquilo que nós devemos fazer e podemos fazer pela nossa própria felicidade. Luiz, só um comentário, me desculpa interrompê-lo, mas só um comentário, como isso que você está falando, de fato, é muito justo, né? Justo no sentido de justiça mesmo, né? Como nada passa desapercebido aos olhos de Deus, né? Seja o menor ou o maior erro que nós viemos a cometer, de menor ou maior importância, como tudo isso entra, eu sempre digo, eu faço uma referência das colunas, né? Você tem aquela coluna das coisas erradas, tem a coluna das coisas certas. Nessa coluna das coisas erradas, nada passa desapercebido, né, Luiz? Não. Por menor que seja o teu erro, né? Jesus tem uma frase a esse respeito, que ele fala no seu evangelho,
falou naquele tempo, e hoje a gente encontra na doutrina espírita de outra forma. Diz assim: não sairás daí até não pagares o último ceitil, ou seja, o último centavo, né? Nós temos que arcar com toda a responsabilidade dos nossos atos, né? Há pessoas no nosso mundo que, embora esclarecidas, donas de diplomas, etc., não querem saber de consequência, não querem saber. Eu conheci um caso assim, de um médico, numa cidade próxima aqui da minha, e ao ser chamado a atenção pela própria enfermeira, que era amiga dele, íntima, trabalhava com ele há 30 anos, falou: doutor, o senhor não deve fazer isso. Esse remédio que o senhor está receitando para paciente não é o certo. Ele falou: como é que você acha que eu vou trazer ela de novo no consultório? Né? Ela falou: mas isso não se faz, o senhor sabe que o senhor vai ter que responder para Deus por isso? Ele falou: se eu vou ter que responder ou não, não sei. Bateu no bolso: o que eu quero saber é daquilo que está aqui dentro. Quer dizer, como este espírito vai justificar para a própria consciência esse tipo de erro? Esse tipo de erro grave, inclusive, não é? Porque não parte de uma pessoa estúpida, não esclarecida, iletrada, não é? Não parte, é uma pessoa que tem conhecimento profundo das coisas, sabe exatamente o que está fazendo, não é? Então, as consequências de um ato como esse, deliberado como esse, de receitar um remédio inadequado para um paciente, sendo um médico e tendo jurado trabalhar pela saúde dos seus pacientes, o juramento de Hipócrates, né, que todos nós sabemos, conhecemos, todo médico faz, né? Ele tendo jurado preservar a vida, curar, porque o único que tem direito de curar é o médico, né? Ninguém mais tem direito de falar em cura, apesar das igrejas e centros espíritas, etc., viverem repetindo essa história, que é um absurdo, né? Os dirigentes de casas espíritas repetindo esse absurdo da cura dentro do centro espírita. É um absurdo isso, não se deveria fazer, é uma contravenção penal, deveria ser crime inafiançável, tá certo? Quem tem direito a falar em cura é apenas o médico. E o médico, que está preparado sobre todos os aspectos, psicológico, emocional, tecnicamente preparado para curar, age dessa forma. Como serão as consequências para esse médico? Porque errar, a gente pode dizer que errar é humano, não tem problema nenhum. O erro, ele é até aceito pela própria sociedade. A sociedade não tem o menor problema em conviver e até criar atenuantes para o erro, né? Os crimes, por exemplo, são julgados dessa forma, com atenuantes. Há pessoas que participam do mesmo crime, são da mesma quadrilha, ou se mancomunaram para cometer aquele crime, que um recebe uma pena de 10 anos, outro recebe uma pena de 2. Estavam mancomunados para cometer o mesmo crime. Por quê? Porque há atenuantes. E a lei do homem faz como a lei de Deus, não é? Ela julga a intenção, ou procura julgar a intenção. Já Deus faz isso com uma profundidade, com uma equidade, com uma justiça muito grande, não é? Mas essa é a verdade. Nós responderemos na medida da nossa responsabilidade por todos os nossos atos, né? Por isso que o conhecimento espírita traz para todos nós uma responsabilidade muito grande mesmo, porque nós temos conhecimento e nós, aí, a partir do conhecimento, nós perdemos o direito de cometer erros graves, de cometer erros dos quais nós temos a consciência, né? Mas Jesus fala isso, né? Não saireis daí até não pagar o último ceitil, o último centavo. Vamos ter que responder por todos os erros cometidos. Questão de número 260. Deixa eu ver se tem alguma coisa lá no YouTube. O aluno não perguntou nada, está nos acompanhando. Como o espírito pode querer nascer entre gente de má vida? A pergunta inteligentíssima de Kardec, né? Como é que pode alguém desejar encarnar entre gente de má vida? Resposta:
é necessário ser enviado ao meio em que possa sofrer a prova pedida. Pô, o cara cometeu crimes em outras encarnações, eu preciso ir lá, agora que eu sei da verdade, agora que eu estudei doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, aqui como desencarnado, eu preciso encarnar naquele meio para provar a mim mesmo que eu resisto a isso. Eu tenho conhecido um jovem, casado agora, está com 2 ou 3 filhos, uma coisa assim, ele vinha me visitar aqui, ele vinha vender produtos para mim aqui. Esse jovem nasceu numa favela na zona oeste de São Paulo. A mãe, os irmãos, tudo da favela. Né? Esse jovem saiu da favela para ser um jovem exemplar. Tem a mulher, os filhos, é empreendedor, tem a própria empresa e tal. Né? Uma determinada oportunidade, ele comentou comigo que ele teve que arcar isso raro. Meu Deus, mais de 7 ou 8 anos atrás, talvez 10 anos atrás, ele teve que arcar com uma dívida do irmão de mais de R$6.000, porque o irmão tinha feito um gato na luz dentro da favela e o pessoal pegou. Aí foi estimado aquilo que foi roubado da empresa e ele teve que pagar para não deixar a mãe sem energia elétrica. Né? Então, ele conseguiu vencer, mas o irmão não, o irmão ainda estava naquele caminho. Olha que interessante, né? Como o espírito, realmente é o espírito que pede as oportunidades, porque ele nasceu no mesmo meio que o irmão. As mesmas oportunidades, a mesma educação, a mesma família. Ele tomou um rumo, o irmão tomou outro. Né? Então, é assim que funciona. Nós, os espíritos, precisamos provar para nós mesmos que nós estamos acima daqueles problemas. Se não provarmos, o que vai acontecer? Vamos reencarnar para vivenciar as mesmas experiências até que nós tenhamos a força moral de vencer aquelas dificuldades. Pois bem, o semelhante atrai o semelhante. O semelhante atrai o semelhante. Então, não julgue os seus parentes, os seus amigos, aqueles que estão à sua volta, seus vizinhos, porque semelhante atrai semelhante. Ninguém é melhor que ninguém, não. Se estamos no mesmo barco, é porque nós precisamos trabalhar para que ele não faça água, ou seja, para que ele não afunde, porque nós somos exatamente iguais àquelas pessoas que ali estão. Né? E para lutar contra o instinto do bandido, é preciso que ele se encontre entre gente da mesma espécie. É assim que a gente faz as nossas provas, vencendo as dificuldades do passado, tendências do passado. Todos nós reencarnamos com tendências e, normalmente, com más tendências. Somos espíritos inteligentes, eu diria até no superlativo, inteligentíssimos. Né? Mas é preciso que nós tenhamos sido beneficiados por Deus, por pais responsáveis, que nos indiquem o caminho do bem, o caminho da honestidade, o caminho da verdade, os melhores caminhos possíveis, e tenham exemplificado isso em nós, para que nós possamos vencer as nossas más tendências, que todos nós as temos, todos nós indistintamente. Então, a educação, nesse aspecto, faz uma diferença muito grande. Então, pais em casa, principalmente, e professores, como é o caso da nossa irmã Daniele, que aqui está, da Luciana e de outros que venham nos escutar, são fundamentais nesse aspecto, fundamentais. Né? A educação bem compreendida leva o homem ao progresso, leva o homem a se livrar de si mesmo, das suas más tendências. Né? Então, que nós tenhamos a responsabilidade, custe o que custar. Eu costumo dizer o seguinte: filho tem que receber toda a orientação, todo o exemplo de pai e mãe necessário. Dê muitos conselhos, converse com ele. Se ele não quiser te ouvir, fale mais uma vez. Não quer te ouvir, fale a terceira vez, a quarta vez, a quinta vez. Não quer ouvir, joga na parede. Dá um jeito de educar, custe o que custar, porque o problema do pai e da mãe de hoje em dia, mas eu não quero me meter em encrenca, eu não quero ter... Peraí, pô. Você não quer se meter em encrenca? Ficasse lá desencarnado. Ou então pedisse para nascer na Suíça, na Finlândia, algum lugar assim, pô. Né?
Você quer ter encrenca, sim, você precisa ter a encrenca. É preciso que nós assumamos as nossas responsabilidades, principalmente com os nossos filhos, né? Para que nós não desencarnemos, para que nós não venhamos a estar em estado de erraticidade, nos arrependendo amargamente daquilo que deixamos de fazer, porque o homem responde por todo, aliás, ele ganha os benefícios por todo o bem que ele faz, responde por todo o mal que faz e por todo o bem que deixou de fazer. Ensinamento dos espíritos superiores, não é meu, não. Né? Então é preciso atentar para isso. A nossa responsabilidade em relação aos filhos é muito grande. Aliás, os espíritos dizem que os pais têm uma missão. É muito mais do que responsabilidade. É muito mais do que dever. É missão. Questão de número 260A. Se não houvesse gente má, de má vida na Terra, o espírito não poderia encontrar nela o meio necessário a certas provas? Pergunta de Kardec aos espíritos superiores. A resposta deles. E deveríamos lamentar isso? É claro que não, evidentemente que não. Porque se nós estivéssemos no mundo e já não houvesse gente de má vida, é porque nós não estaríamos na Terra. Nem mereceríamos reencarnar nela. Se nós estamos aqui comendo arroz e feijão, não foi para fazer piquenique. Nós não viemos aqui fazer piquenique. Não viemos aqui fazer festa, né? Há muita gente que só faz festa, mas nós não estamos aqui para fazer festa, não. Nós estamos aqui para trabalhar em benefício do próprio espírito, né? É o que acontece nos mundos superiores, ele diz aqui. Lá não tem gente de má fé, onde o mal não tem acesso. É por isso que neles só existem bons espíritos. Fazei que o mesmo aconteça bem logo em vossa terra. Questão de número 261. Aliás, ela está para passar para um mundo de regeneração. E tomara que não seja muito longo, né, essa passagem. Tomara que seja breve, né? Questão de número 261. O espírito, nas provas que deve sofrer para chegar à perfeição, terá de experimentar todos os gêneros de tentações. Deverá passar por todas as circunstâncias que possam provocar-lhe o orgulho, o ciúme, a avareza, a sensualidade, etc. Resposta: certamente não, pois sabeis que há os que tomam desde o princípio um caminho que os afasta de muitas provas. Mas aquele que se deixa levar pelo mau caminho, corre todos os perigos do mesmo. Um espírito pode pedir a riqueza e esta lhe será dada. Então, segundo o seu caráter, poderá tornar-se avarento ou pródigo, egoísta ou generoso, ou ainda entregar-se a todos os prazeres da sensualidade. Quer dizer, ou seja, os prazeres provocados pelo corpo. Não é? Há tanta gente que busca a riqueza, né? E o máximo, ser de forma máxima rico, né? E pega esse dinheiro e joga fora. Em drogas, joga fora em orgias, joga fora nas coisas mais absurdas. Né? Não tem a menor sensibilidade para aqueles que estão à sua volta, ou com seus funcionários, ou com quem quer que seja, seus vizinhos e tal, e pega dinheiro e torra, queima nas coisas mais absurdas possíveis. Não é? É disso que ele está falando aqui, quando entregar-se a todos os prazeres da sensualidade. Aliás, é o que mais tem, né? É. O uso. Aliás, a riqueza é a prova mais difícil, né? É a prova mais difícil que tem. Né? Ele diz aqui, mas isso não quer dizer que ele deveria passar forçosamente por todas essas tendências. Não deveria. O espírito é que decide o que ele quer fazer com aquilo que ele tem ou com aquilo que ele deixa de ter. Não é? Quando os espíritos perguntam se há uma receita de felicidade aqui no nosso mundo, e se há, sim. Né? Contentar-se com tudo aquilo que você tem, né? Contentar-se com aquilo que você tem e ter a consciência tranquila. É assim que eles respondem. Né? As pessoas se contentam com o que tem? Se contentam nada.
Se eles compram um celular, eles querem ter um iPhone. Né? iPhone 13, de preferência 14, sei lá. Eu nunca tive iPhone, mas de preferência eles querem ter isso. Né? É assim que as coisas são aqui na Terra. Ter ambição é errado? Absolutamente. Agora, desde que ela não interfira no seu bem-estar e no bem-estar daqueles que estão ao seu lado, da sua família. Né? Há pessoas que cometem absurdos com o seu dinheiro e os filhos passam necessidade. Falta-lhes o necessário. Né? É muito comum a gente ver, por exemplo, gente que gosta de frequentar bar e que no bar ele paga cerveja para os seus amigos, paga tudo que for necessário, o filho vem pedir um doce, ele escorraça o filho. Ele dá bronca na criança, não paga sequer um doce para o filho. Né? Há muita gente assim, quer dizer, não são só os ricos, não. Há muita gente que usa indevidamente o seu dinheiro, aquilo que ganha. Não é? Por isso que os antigos diziam que boa romaria faz aquele que em casa fica. Né? Se você ficar na sua casa e levar uma vida modesta, uma vida séria, uma vida honesta, procurar ajudar a todos que estiverem ao seu alcance e tal, você vai fazer muito mais do que ficando na rua fazendo besteira. Questão de número 262. Pergunta de Kardec, como pode o espírito, que em sua origem é simples, ignorante, sem experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Aqui aquela questão que eu citei logo no começo, ele responde, Deus supre a sua inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como faz com uma criança desde o berço. Mas deixa pouco a pouco a liberdade de escolher. À medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve, ponto. É então que ele muitas vezes se extravia, tomando o mau caminho por não ouvir os conselhos dos bons espíritos. É a isso que podemos chamar a queda do homem. Não é? Então, Deus provê. Para aqueles que não têm condição, ele vai prover aquilo que lhe é necessário, deixando ele, pouco a pouco, a responsabilidade das escolhas. Assim, não é mais ou menos isso que a gente faz com os filhos? Né? Cuida, educa, orienta, mas chega um determinado momento que a vida é dele. Ele tem que procurar os seus próprios caminhos, resolver os seus próprios problemas, né? Não deve ficar dependente de pai e mãe eternamente, porque isso não é bom, pelo contrário. Né? E o Criador, sendo a inteligência máxima, a inteligência maior do universo, causa primeira de todas as coisas, sabe muito bem o que deve ou não fazer para ajudar os seus filhos a progredir, a se tornarem espíritos felizes. Né? Questão de número 262. Quando o espírito goza do seu livre-arbítrio, a escolha da existência corpórea depende sempre exclusivamente da sua vontade? Ou essa existência pode lhe ser imposta por vontade de Deus como expiação? Expiação é uma palavra católica para o sofrimento, né? Para a imposição de um sofrimento. Não é uma palavra espírita, não. Aliás, é uma palavra muito mal empregada, né? Porque não há imposição de nada. O Criador não nos impõe absolutamente nada. Né? Nós somos guiados pelas suas leis, mas nós temos uma coisa que é preciosíssima em nós, que é a liberdade de escolha, né? O livre-arbítrio. E isso é preciosíssimo. Sem liberdade, o homem não é nada. O homem é menos do que nada. Né? Resposta dos espíritos superiores a essa pergunta de Kardec. Deus sabe esperar. Não precipita a expiação. Entretanto, pode impor certa existência a um espírito quando este, por sua inferioridade ou má vontade, não está apto a compreender o que lhe seria mais proveitoso. E quando vê que essa existência pode servir para a sua purificação, o seu adiantamento e, ao mesmo tempo, servir-lhe de expiação. É incrível como a gente vê pessoas aqui na Terra que
dá 2 passos para frente e 3 para trás, 2 para frente e 3 para trás. É impressionante como isso acontece. A pessoa ela patina, compra um carro, é roubado, compra o outro, é roubado. Pessoas sérias, pessoas honestas, pessoas que não têm uma vida, não, né? Certamente estão passando, vivendo experiências que fizeram outros viver, não é? É incrível, não sei se vocês já assistiram no Discovery Theater, acho que é uma coisa assim, onde eles passam lá toda semana questões a respeito de droga, de tráfico de drogas e roubo de carros e tal. Tem gente que faz esse tipo de coisa sem o menor pudor, não é um problema. Não. É uma profissão como outra qualquer, eles falam. Uma profissão como outra qualquer. Se eu não fizesse, outro faria. Então eu vou fazer porque eu ganho dinheiro com isso. Se eu fosse trabalhar como empregado, eu ia ganhar $10, $12 por hora, e assim eu ganho isso. O que eu ganho no mês lá, eu ganho em meia hora aqui e tal. Quer dizer, não fazem a menor questão. São amorais. Né? Não são imorais, são amorais. Não levam em consideração a moralidade, as consequências daquilo que estão fazendo, absolutamente. É claro que uma pessoa dessa vai pedir para sofrer as consequências daquilo que está fazendo. Poxa, ele já está avisando que falta 10 minutos para encerramento, né? Achei que ia mais longe. Caramba. Mas isso tem uma explicação. O que é bom dura rápido. O que é bom é rápido. Duração é curta. O que é bom dura pouco, né, Alexandre? O que é bom dura pouco, exato. Vamos lá. Eu acho que dá para a gente estudar mais essa. Questão 262. Nós já lemos toda a resposta, deixa eu ver aqui. Já. Então, a questão 263, é isso? Estou correto? Correto. Tá. Pergunta. O espírito faz a escolha imediatamente após a morte? Resposta, não. Pois muitos creem na eternidade das penas. Olha que interessante isso, né? É tal o sofrimento do espírito que ele acha que aquilo nunca vai terminar. É isso que os espíritos chamam de inferno. Não é? Porque eles sofrem tão constantemente, o tempo passa tão lentamente que eles acreditam que isso nunca vai acabar. Não é? E como já vos foi dito, isso é um castigo. Na realidade, não é um castigo. Não é um castigo na acepção do significado do termo, ou seja, o sofrimento imposto. É consequência daquilo que ele fez. Apenas isso. Consequência. Lei de causa e consequência. Ele deu uma causa e a esta causa corresponde uma consequência. E ele está vivenciando a consequência daquilo que fez. Quando nós somos imprudentes financeiramente, o que acontece? Então vamos ter problema. Não vamos pagar as contas, vamos ter problema. É castigo? Absolutamente. É consequência da sua imprudência, da sua imprevisibilidade, porque nós temos que lidar com o dinheiro com a máxima responsabilidade e previsibilidade. Né? Quem tem responsabilidade não faz as suas contas para esse mês apenas, faz para o mês que vem, para o outro, para o outro, para o outro. Ele sabe que o que ele vai ganhar, a sua receita, vai bater com as suas despesas ao longo do tempo. Isso chama-se previsibilidade. Todo bom contador, todo bom matemático, todo bom dirigente de empresa faz isso. Trabalha com a devida previsibilidade. Senão vai ter problema. Para a vida isso vale, para a vida do espírito vale a mesma coisa. Se ele não fizer isso, ele vai ter problemas sérios. Agora, felizes os espíritos que em erraticidade conseguem ter a consciência de si mesmo, né, Luiz? Sim, felizes. Aliás, muito felizes. Muito felizes porque, por mais que sofram em estado de erraticidade, já estão num outro nível. Já estão num outro patamar evolutivo. Não é? Eles não têm mais aquele problema de vivenciar o sofrimento como este da pergunta anterior, que consideram esse estado de erraticidade um castigo. Eu estou no inferno, eu fiz por merecer, eu estou sofrendo porque eu mereço e tal.
não tem sequer consciência das leis de Deus, da bondade dele, da sua misericórdia, acreditam muito mais no demônio, que não existe. Aliás, é um cara que deve ter as costas largas pra caramba, porque todo mundo põe a culpa de tudo nas costas desse cara, que nem existe, não é? Acreditam muito mais no demônio do que em Deus. Acreditam muito mais na morte do que na vida, não é? Nós estávamos fazendo um programa de rádio uma vez, e estávamos discutindo aquele filme do Mel Gibson, se eu não me engano, onde ele mostra Jesus todo ensanguentado e tal. E nós estávamos fazendo o programa em 3, né? 2 discutiam e eu estava só ouvindo. E alguém soprou na minha cabeça o seguinte: este filme, quem gosta desse filme, acredita muito mais na morte do que na vida. E depois eu repeti isso no ar, né? E realmente era exatamente isso, acreditar que Jesus foi aquilo que o Mel Gibson mostra, aquele homem ensanguentado, vilipendiado, humilhado. Não, Jesus não era nada daquilo. Jesus era vida, ele veio para ensinar o homem, para dar diretrizes para a vida do homem, para mostrar o Deus misericordioso e bom, do qual ele falou reiteradamente ao longo da sua vida. Não é? Vamos fazer a nossa prece para deixar uns minutinhos para a gente se despedir? Vamos lá. Vamos então elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade, e juntos com Jesus vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecer-o muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para estudarmos as questões propostas pelo Livro dos Espíritos dessa noite. Queira o vosso amor, a vossa bondade, a vossa misericórdia, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar e sermos úteis à sociedade em que vivemos. Ajuda-nos ainda, Senhor, a orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e sua equipe, nós o declaramos encerrado.